ser toda la porción del aparato digestivo, empezando desde la boca hasta lo que es el ano, gente. Vamos a hablar un poquitito de qué pasa, qué funciona, cómo funciona en la boca, cómo funciona el esófago, cuáles son las patologías que comúnmente podemos estar obteniendo sin que nosotros sepamos o sin que tu futuro paciente sepa, que es algo muy común, que no necesariamente son patologías quirúrgicas, ¿sí? Existen, no sé, de novo. Professor, não está aparecendo o slide. Calma aí. Alguém está mexendo no programa y está tirando de mí mi tela compartida. Ahora es todo lo que viene a ser esa parte, gente, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces, gente, con lo que viene a ser el sistema digestivo. El sistema digestivo, como pueden ver, es un conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión. Obvio, acho que todo el mundo sabe eso, ¿no? Todo comienza así. Transforma los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados a través de las células orgánicas. Resumindo, como meu velho professor falava, né? Você é meu filho que você come, né? Entonces, de acuerdo a tu ingestión de alimentos, obviamente, você vai ter mais possibilidade de ter tal coisa, tal doença, vai afetar mais alguma coisa e tal, né? Então, é fácil. Então, el aparato digestivo, como vemos, son órganos que vamos a hablar de cada uno, ¿cierto, meus queridos? Muy bien, como dice, sus funciones, aparte de lo que viene a ser el transporte de alimentos, la secreción del jugo digestivo, la absorción de nutrientes, la excreción mediante el proceso que viene a ser la defecación. ¿Qué quiere decir? Que en todo proceso del tubo digestivo, del sistema digestivo, habrá parte del sistema digestivo, que vamos a ver un por uno, que justamente se encarga solamente algunas partes de transporte, no tiene una función, por más que forma parte del sistema digestivo, no necesariamente hace la función de digestión, y sí lo que viene a hacer más es transporte, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta eso, gente, entonces tenemos también la otra parte que viene a ser las secreciones del jugo digestivo. Eso ya sabemos que existen algunos, o vamos a ver partes, es mejor desligar esa parte ainda, porque tem aluno que entra y sale, entonces vamos a tener paciencia con esto acá. Vamos a seguir acá. Bueno, entonces, gente, vendría a ser, y la excreción obviamente más por debajo luego de ser todas las sustancias ingeridas. El proceso de la digestión consiste en transmitir los glúcidos, lípidos o otras más proteínas o otro tipo también de minerales contenidos en los alimentos, en la cual ellos se unen de manera sencilla por gracias a enzimas que se encuentran en el tracto digestivo a partir de tal parte, principalmente un poco más abajo, para que pueda ser absorbido y transportado por la sangre. Es lógico, lo que vos vas a comer, que você vai engolir, vai chegar a um ponto que ele vai ser conduzido a certos órgãos do sistema digestivo, dos quais vai começar o processo da digestão. Todas essas porções a gente vai ir dando, pessoal. Beleza? Falando de digestão, por mais que você engoliu, comeu o teu café da manhã, do mesmo jeito ela vai se conduzido, mas quando chegar em um dos aparatos principais, por exemplo, como o estômago, né, onde vai começar a magia da digestão e da absorção, né, também vai precisar, pessoal, de glândulas anexas, sim? Algumas glândulas anexas servem para ayudar a lo que es transformar el producto alimenticio, como las glándulas salivales, que ya vamos a falar. Outras glândulas que são muito mais grandes, como o fígado e o pâncreas, precisamente ajuda a digestão pura. Por quê? Porque
o produto fabricado pelo fígado ou o produto fabricado pelo pâncreas são produtos líquidos, né, que ajudam verdadeiramente a digestão de principalmente de lípidos, de carboidratos, liberação ou regulação de carboidratos como o açúcar, que vamos discutir logo, tá bom, pessoal? Então, como você pode ver, não pelo fato que você só engole um produto alimentício, que você já está digerindo, não. Então, um trabalho que é coisa de louco, pessoal. Sim? Pessoal, vocês estão ouvindo? Desculpa eu interromper de novo, mas tem uma dúvida. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tudo. Estão ouvindo a tela também? Sim. Tá bom, obrigado. Porque tem pessoal que estão falando que não, por isso me acho estranho. Então, qualquer coisa, estão 170. Estão ouvindo então, tá? Beleza? Seguimos então? Ok, seguimos. Bueno, entonces, como le decía, están las glándulas, ¿sí? Están las glándulas salivales, que vamos a hablar ya de ellas, y como le decía, el hígado, que son dos órganos, como si se puede ver aquí, son dos órganos. Olha o tamanho desse fígado y aquella cosa amarela aquí que se llama páncreas. Estas dos son glándulas anexas al tubo digestivo. De alguna maneira, o líquido que fabrica o fígado e o pâncreas vão chegar no tubo digestivo, né, no sistema, para ajudar o quê? A digestão e proteção de algumas partes do sistema digestivo, que vamos falar. ¿Ah? Eso es solamente una generalidad, gente. Entonces, para que tenga idea, desde el comienzo de la deglución, que comienza aquí, la lengua, en la boca, até na salida ou a saída da excreção do desecho alimentício, que é a matéria fecal, às vezes, aproximada, olha como tem. Temos 10 a 12 metros, pessoal. Metros, ¿sí? De esto. Que aí este es un simple, ¿cómo le puedo decir? Una deducción aproximada, porque después vamos a discutir, justamente cuando entramos en vísceras, van a ver que no hay un número preciso de vísceras. Você não pode comparar, por exemplo, uma pessoa de 1,55 m, né, falar que tem tanto de víscera, e o Michael Jordan de 2,18 m, de 2,20 m. Entonces, esta es una deducción anatómica normal de esas personas. ¿Bon? Seguimos. Bueno, dice así: los alimentos, después de ser ingeridos, triturados por los dientes, con la ayuda de la saliva, que vamos a ver justamente a través de las glándulas salivales, forman un bolo alimenticio, que es la mezcla de todo esto. Bueno, pasa por el esófago, que es en su camino hacia el estómago, que es el esófago, un órgano de conducción, que ya vamos a hablar, gracias a los movimientos peristálticos. Asimismo, ya vamos a explicar lo que vienen a ser los movimientos peristálticos, ¿sí? Son movimientos de la propia víscera, ¿sí? Si ya vamos a adelantar ese tema, podemos decir que los movimientos peristálticos del sistema digestivo prácticamente comienzan ya en el esófago. Sí, meus queridos. Si vamos a hacer un movimiento peristáltico, que ya le voy a explicar, ya podemos deducir que los movimientos peristálticos ya vienen a empezar en el esófago, como en el estómago, como el duodeno, yeyuno, ilio e inclusive el intestino grueso. Entonces, toda la magia del movimiento peristáltico ya podemos decir que comienza en un esófago, cada uno de una forma un poco diferente, mas que tem movimiento, tem, pessoal, ¿tá? Ya voy a explicar eso ahí. Bueno, una vez que sale del estómago, que es el órgano principal de la digestión, se inicia el proceso de la digestión facilitada por el ácido clorhídrico, y también la secretina, entre otros ácidos que ya vamos a estar discutiendo, que son ácidos producidos por la mucosa gástrica del estómago, que ya vamos a hablar, ¿sí? Por las células parietales y enzima digestiva, como dijimos, ¿sí? Posteriormente, esto van a pasar en el tracto del intestino delgado, empezando por el duodeno, ¿sí? Donde continúa la degradación química de los alimentos y da lugar a la absorción de agua, minerales, nutrientes y otros que son transportados hacia la sangre o linfa. Claro,
Al alcanzar el intestino grueso, acumulan sustancia de desecho que forman las heces, las cuales son expulsadas al exterior. Resumiendo de una forma bien rápida lo que leímos recién, es que todo el proceso, una vez ingerido el bolo, esta porción que se llama esófago, para la gente que todavía ya dieron todo, creo, ¿sí? El esófago es un órgano de conducción que vamos ya a facilitar. Luego la digestión empieza en el estómago, donde el estómago va a fabricar algunas enzimas digestivas gracias a algunos procesos que ya voy a explicar, que va a pasar a la primera porción del intestino delgado. Pessoal, para quien ainda não deu, la primera porción luego del estómago, del intestino delgado, se le llama duodeno, que ya vamos a explicar todo ahí, ¿no? Ahora, solo para entender, el duodeno es una parte del sistema digestivo, vamos a hablar así, entre el intestino delgado, entre las vísceras finas, né? Que é muito importante, pessoal, porque além de ser ela a primeira porção, logo depois do estômago, a ser a víscera ou intestino delgado, é nela, é uma das porções dela que justamente o fígado e o pâncreas grudam ou entram nela. Então, por isso, o duodeno, além de ser a primeira porção, né, do intestino delgado, ela é muito importante na hora da digestão. Por quê? Porque justamente em uma das porções do duodeno, que já vamos conversar, que tem aluno que eu sei que já sabe, mas vamos falar um modo geral, bem prático, para que todo mundo entenda, em uma das porções do duodeno, temos uns buraquinhos que se chamam carúnculas, ¿sí? E essas carúnculas são justamente onde vão a drenar, né, os tubos que foram fabricados a partir do fígado e do pâncreas. Então, por isso que o fígado e o pâncreas, né, elas ajudam no sistema da digestão, porque aqui elas vão ingressar e vão colocar o suquinho deles, que vamos conversar depois, né, que são, ajudam na digestão, certo? Logo disso daí, do duodeno, que é a primeira porção, começa todo esse negócio aqui que vocês estão vendo, que são puro intestino delgado, que estão divididos, que estão, lembrando, pessoal, que o duodeno já é intestino delgado, só que é a primeira porção, e eu já falei essa parte importante, lembra? Vamos explicar, mas isso em modo geral, para entender até onde vai sair, tá? Porque tem aluno, acho que é do primeiro semestre, que ainda não deu, então vamos falar de uma maneira bem simples. Bueno, daí do duodeno dá continuidade, e toda essa tripa blanquinha, essa tripa se chama intestino delgado também. Tudo é intestino delgado, pessoal. Só que aqui, essa misturança, tá bom, vou tentar, até aí eu posso, meus queridos, porque daqui a pouco eu explico também do meu jeito, tá? Bueno, entonces, tenemos toda esa misturanza acá. Existen dos porciones que se llama jejunio e ilium. ¿Ah? Entonces, tenemos un duodeno, a primera porción del intestino delgado, ela da continuidad a toda esa misturanza aquí, pero existen dos porciones acá. Por más misturado que sea, existen dos porciones que vienen a ser jejunio e ilium. Não se preocupe, por favor, pelo nome, não se preocupe qual é qual, que isso é só um modo de vocês entenderem, pessoal. Logo, já estamos falando de cada um deles, tá? Bueno, então, depois desse intestino delgado, elas vão se unir a essa porção grandão aqui, ó. Essa grande acá, que este é o intestino grueso. Resumindo, depois de tanto intestino delgado, vai chegar um ponto que elas vão entregar todo o produto que fez absorvido aqui para essa porção aqui, que é o intestino grosso, que mais ou menos nessa fase aqui, que logo explico depois, começa a união entre o intestino grosso e o intestino delgado. E aí, pessoal, sim, aí vai começar a outra porção que é da excreção, que vamos falar, tá? Então, do modo geral, é isso que acontece. Você engole, começa a digestão, se ajuda pelas glândulas anexas, onde vai o circuito da absorção,
para logo depois de foi absorvido quase tudo, então empieza lo que viene a ser el sistema de lo que es la excreción, que va a estar dado prácticamente por el intestino grosso, y luego salir como materia fecal. Bom, isso en modo geral, pessoal. Seguimos. Bueno, hablando de la boca, si vamos a hablar de la boca, la primera porción de lo que son el sistema o el tubo digestivo, vemos que la cavidad oral es el lugar en donde nosotros obviamente ingerimos los alimentos, es lógico, tú no sabes, ¿no? Ahí tenemos ayuda de estos materiales sólidos que llamamos dientes, en la cual ellos ayudan a ¿qué? A la masticación. Luego de la masticación, ¿cómo que a gente enrola toda aquella cosa que a gente comió? Gracias a un músculo, ¿sí? Que trabaja de forma autónoma, que es la lengua. Ahora bien, pessoal, agora começa a uma coisa muito interessante, que são justamente as glândulas salivales. O dente já triturou, a língua já misturou, pero estas glândulas salivales, gentes, ¿verdad? Son lo que justamente dicen, producen salivas, es lógico, ¿sí? Cuando dice acá en el slide, son lo que mezclan los alimentos y facilita la deglución para mantenerles. ¿Por qué, gente? Existen dos porciones de glándulas salivales, ¿sí? Están las glándulas salivales mayores, que son justamente las tres grandes salivales, que son las glándulas salivales, la glándula parótida, ¿sí? La glándula submaxilar y la glándula sublingual. Estas son las glándulas salivales mayores, gente, ¿sí? La mayor de todas es esta glándula salival acá, que se llama parótida. Por curiosidad, eu coloquei aqui para vocês que essa glândula parótida, nesse caso, dois, porque tem de cada lado, esquerdo e direito, é lógico, pessoal, né? Pode produzir quase, aproximadamente 1,5 litro de saliva, ¿sí? Por día, pessoal. Só essa aqui, ¿sí? Y es muy importante tener las glándulas salivales, porque além dos dentes misturar y todo más, las glándulas salivales, principalmente esas mayores que fabrican una buena producción de saliva, como pueden ver acá en el slide, son consideradas glándulas de secreción de exócrina, ¿sí? De la saliva en ese caso, ¿no? En la cual es encargada ayudando a la digestión. Cuidado, pessoal. Ayudando en la digestión no quiere decir que está digeriendo, y sí está protegiendo. ¿Por qué? Porque en ella producen saliva, produce inclusive proteínas, glucoproteínas, hidrato de carbono, inclusive que leucocitos, que son parte del elemento de defensa que tenemos en dentro, ¿sí? Entonces, las tres glándulas salivales, parótida, submandibular y sublingual, son las que ayudan a lo que es el momento de la trituración y todo más, para que sean un poquitito más aguada, vamos a llamarla así, para que esto sea un poquitito más ayudando a lo que es el producto de la masticación. Y aquí, pessoal, vamos a hacer de conta, aquí entró un pastel, ¿cierto? Aquí entró un pastel. Una vez, cuidado con ese nombre aquí, aquí entrou um pastel. Uma vez que foi triturada, uma vez que foi misturada, uma vez que foi salivada, o muco, ajudar no processo e tudo mais, já deixa, esquece do nome de pastel. Começa a falar com você, médico, que todo o processo que cumpriu estas funções se le denomina bolo alimenticio. ¿Está bien? Bolo alimenticio. Aquí no es pastel con mandioca o con pan. Acá, después de hacer todo el proceso, la masticación, ¿no? Decimos bolo alimenticio. ¿Vamos? Bueno, entonces, una vez que fue fabricado el bolo alimenticio, va a pasar a la segunda porción de lo que es. Pero antes, quiero mostrarles las glándulas salivales menores. Lembra que yo falei, las mayores son 3, bien definidas, bien limitadas, bien grandes. Las glándulas salivales menores son pequeñas, gente, muy pequeñas, ¿sí? Que fabrican prácticamente, é lógico, pessoal, que um ser humano normal, eu acho que não está todo dia comendo. Então, quando você não está comendo
Nesse caso, eu que estou falando muito, ou você que está prestando atenção de boca calada ou boca fechada, é lógico que se você vai perceber que você também tem saliva. Não está seca, não pelo fato que você não está falando ou não está comendo, não quer dizer que tua boca não esteja úmida, né? E isso é justamente porque existen glándulas accesorias, denominadas glándulas salivales menores, las cuales ellas son las encargadas, que son las más discretas, de justamente que humedecer, mantener húmedo a tua boca, olha, até ajuda na limpeza da cavidade oral, trata de evitar um poquitito lo que é as cáries, ¿sí? Aquele dia a dia, aquele trabalho dia a dia da boca, de ficar úmida, de manter limpa, de proteger contra algumas que outros tipos de bactérias, essas são os serviços das glândulas. Existe, como você pode ver aqui no slide, existem muchas clases de ellas, son diminutas, gente, son pequeñas, de las cuales puede haber labiales, genianas, palatinas, linguales, anterior, posterior, que se estima mais ou menos, tem um promédio mais ou menos de você achar pequenininhas glândulas salivales, que pode ter inclusive de 600 a 1000 pequenas glândulas. Tá? E como você pode ver, a curiosidade, é como falei, são essas pequenas glândulas que faz o trabalho do dia a dia. ¿Sí? Ayudando a digestão, assim encargado da higiene oral e como expliquei. Então, temos duas classificações de glândulas salivales. Uno ayudando precisamente no trabalho da digestão e o outro praticamente do dia a dia. ¿Certo, pessoal? Bueno, una vez ingerido nuestro bolo alimenticio, ¿sí? Una vez ingerido nuestro bolo alimenticio, va a pasar a la segunda parte de lo que viene a ser mi sistema digestivo, que viene a ser justamente la faringe, pessoal, ¿sí? Que es un órgano muscular, es un espacio, para falar a verdade, é um espaço, né, que está situado en el cuello, en la porción posterior, forma parte del tubo digestivo, está recubierto por membrana, músculo específicamente, obviamente, y también ayuda en el sistema de la respiración y fonación. ¿Por quê? Porque tem uma porção que agora a gente vai estar vendo, ou vocês já estão vendo, que a faringe está dividida em 3 porções, meus queridos. Uno que está mais por cima se llama nasofaringe. El que está en el medio, en la cavidad vocal, que é aquele lá no fundo da tua boca, que você abre a boca e fica aquela parede rosa lá no fundo, é justamente esta porção acá, que es la orofaringe. Y un poco más por debajo, donde existe la división anterior y posterior, que ya voy a explicar, de la respiración y la digestión, es la hipofaringe o la laringofaringe. Laringofaringe. ¿Tá? Entonces, existen 3 tipos o 3 porciones de la faringe precisamente. Por eso muchas veces nosotros, quando a gente engasga, vamos falar assim no idioma, né? Você quer fechar para não sair aquela Coca-Cola da tua boca e vai sair pelo teu nariz. Porque como pueden ver, ellas tienen una conexión entre lo que viene a ser. ¿Por qué? Porque todo ella en la pared posterior prácticamente es un solo órgano denominado faringe. Simplemente está dividido en naso, oro y hipo o laringofaringe, ¿sí? Por eso tem gente que, por eso realizamos la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque sabemos anatómicamente que colocando o tubo, a sonda nasogástrica no nariz, a gente vai chegar encaixando de novo no tubo digestivo. Obviamente que tem algumas maniobras que depois vocês vão aprender. ¿Por qué tiene que ver con lo que viene a ser la respiración y fonación? Justamente por esto, ¿sí? Lo que tiene lindo para ser un poquitito más interesante, pessoal, né? Cada porção existe algum tipo de proteção. Por ejemplo, si hablamos de la nasofaringe, ¿sí? En una de estas paredes, principalmente acá en la posterior, vamos a encontrar lo que son los adenoides. Si alguna vez alguna persona ya se preguntó, ¿qué son adenoides? Son tejidos linfóides, pessoal, que se encuentran en esa porción aquí que se llama pared posterior. Adenoides.
tejido linfoides. Al hablar de tejido linfoides, estamos hablando de un proceso de protección, pessoal, ¿sí? Los adenoides, así como la glándula, las amígdalas, están produciendo algún tipo de defensa, linfocitos, entre otras cosas, como la amígdala, que sirven de protección. Por eso, pessoal, y acá mismo, en esta porción, donde está también, predicamos las adenoides, ¿sí? Que están detrás de las coanas, ¿eh? También tenemos un pequeño orificio que linda, no sé si está correcto lo que dije en el idioma, pero que hace una unión entre el sistema auditivo. En el sistema auditivo, en la porción media ¿cómo se dice? Expliqué, de tanto falar portugués y español, ya esqueci cuál. Del conducto auditivo medio, hay uno donde justamente, por eso, pessoal, que cuando a gente está con gripe, com isso, porque quando estamos congestionados, hay una inflamación a este nivel e você não pode inspirar, ou você não pode respirar pela nariz, porque essa adenoide começa a tampar, vamos falar assim, esse espaço da nasofaringe, e você tem aquele nariz entupido. E, consequência disso também, você fica tudo travado, entre aspas, vamos falar assim, né? Vamos falar assim, com um negócio de não poder ouvir bem, porque justamente pela inflamação do adenoide, até pode tampar, entre aspas, assim, esse conduto que linda com um conduto auditivo. Então, por isso, pessoal, você fica aquela nariz trancada, o ouvido também. Lembrando, meus queridos, uma coisa, isso é uma fossa nasal. Do outro lado desse meu paciente, existe também outra fossa nasal. Resumindo, em cada fossa nasal existe um adenoide. Esta é uma parede média, né? ¿Certo, pessoal? Então, olha, isso é uma forma de lidiar com uma defesa a nível da nasofaringe. La orofaringe, pessoal, ¿sí? La orofaringe, por ejemplo, está totalmente, ¿cómo le puedo decir? Blindado con la porción de la boca. La orofaringe o bucofaringe también llamamos. ¿Ah? Muy bien. En esta porción tenemos la hipofaringe o naso, que como pueden ver, para quien, si você... Deixa eu aparecer aqui por mais que atrapalhe um pouco. Aqui, pessoal. Se você tocar aqui, você vai encontrar uma traqueia, que blinda lo que viene a ser el sistema respiratorio. La anterior es tráquea, la posterior que está detrás mismo de la tráquea es justamente el sistema digestivo. Entonces, la hipofaringe, en esta posición acá la hipofaringe, es donde ocurre la división entre los dos buraquinhos. ¿Quién hace esa división? Es este cartílago acá, ¿sí? Que es justamente en el momento de uno de las, en este caso va a ser así, un buraco da frente, otro buraco atrás. Entonces, la porción anterior lida con lo que es el sistema respiratorio. La porción posterior o buraco posterior lida con el sistema digestivo, como el slide. Entonces, ¿qué faz que cuando nosotros engolimos alguna cosa y esa no caiga en el sistema respiratorio, que también es un buraco, como usted puede ver aquí, quem faz esse serviço ótimo es justamente este cartílago acá, que se llama epiglotis. ¿Sí? Ela é encargada de fechar e abrir. Para meus alunos já entenderam o epiglotis, né? Que foram, aqui aluno velho, veterano, já sabe mais ou menos o que eu brinco com epiglotis, né? Muy bien. Entonces, esto es el epiglotis, gente, ¿sí? Un cartílago que linda en fechar el sistema digestivo en la hora de justamente de vos estar engolindo alguma coisa assim, tá? Deixa eu ficar aqui assim. Então, este sistema acá, como dije, ese cartílago se cierra, ¿sí? Este cartílago se cierra. Entonces, ¿para qué? Que cuando você está engolindo un bolo alimenticio, ¿sí? Este se cierra para no caer en el tracto respiratorio.
como falo sempre para meus alunos, é muito simples. Olha como a natureza é sábia, né? É só você tentar engolir aí onde você está, engolir e respirar ao mesmo tempo. Faça essa prova rapidão que você não vai conseguir, porque a epiglotis não vai permitir abrir a via aérea para que você... Por quê? Porque ela está sentindo que alguma coisa vai ser engolida. Então, ela vai fechar e não vai permitir você respirar. Não é verdade? Bom, seguimos. Entonces, esto vendría a ser lo que viene a ser la faringe, la segunda porción en donde tenemos una división aérea, bucal y, ¿por qué no?, respiratoria propia, ¿né?, a través de lo que es la división de las faringes. ¿Sí? Muy bien. Como ya le dije, el tejido linfoide tenemos adenoide y la amígdala, que la amígdala, como saben, también sistema de protección, es un tejido linfoide también, ¿sí?, en la cual produce mucho linfocito que ayuda en el momento de la digestión en combatir algunos que otras cosas. Por eso, más de un, yo estoy acelerando para, porque tenemos mucho por delante, gente, ¿sí? Entonces, por eso cuando quitamos la amígdala nos sentimos un poco menos con inmunidad, porque una barrera de defensa como los linfocitos en esta porción ayuda mucho en la digestión. Beleza? Muito bom. De esta manera, gente, terminamos lo que viene a ser la cavidad bucal, ¿sí? Tanto la porción inicio como la porción posterior, ¿sí? Perfecto. Ahora, este alimento deglutido, que vendría a ser el bol alimenticio, va a ingresar en este órgano acá. Para empezar, es un órgano de conducción del sistema digestivo. No cumple ni una función de digestión, es solamente conduce, ¿sí? Y como dice, se extiende desde la laringe, que es la terminación acá, apenas termina la laringe a la altura de la vértebra número 6 cervical, más o menos, y empieza todo su transformo de llevar el bol alimenticio a lo que viene a ser. Dice así, se extiende hasta el estómago porque va a caer, va a pasar este músculo principal de lo que viene a ser la división del tórax con el abdomen, en la cual ella va a venir a hacer lo que es la división. Y también por medio de este músculo va a haber un hiato, en la cual ese hiato o agujero va a permitir pasar este órgano. ¿Sí? Como dice, empieza en el cuello, atraviesa el tórax, pasa por el abdomen en orificio diafragmático, denominado hiato esofágico. ¿Sí? Más o menos tiene una, obviamente vuelvo a repetir, los números aproximados en medicina, en anatomía, siempre se difiere bastante. Pero dice acá más o menos que tiene un aproximado de 25 a 30 centímetros el largor desde el inicio hasta el final, pessoal. Este órgano es prácticamente un órgano bastante muscular. Obviamente tiene las capas, toda adventicia, submuscular, pero lo que le hace vivo, lo que le hace perfectamente, son justamente la porción muscular, que a la vez está ayudado en una porción, un tercio superior, por los músculos constrictores de la faringe. Resumindo, esses músculos que ajudam na faringe dessa porção, um terço superior do esôfago, também está revestido com esses tipos de músculo, que são tipo músculo esquelético, pessoal. Tá? Então, olha a importância da musculatura. Por quê? Porque, como falei lá no começo da aula, es acá donde va a empezar lo que son los movimientos, las contracciones y relajaciones de justamente de este músculo, en la cual vamos a llamarle esa contracción y el relajamiento de esa musculatura que tiene ese órgano, vamos a llamar de movimientos peristálticos, gente, ¿sí? Movimientos peristálticos. ¿Ah? Bueno, a través de esos movimientos peristálticos, por la cantidad o la frecuencia de musculatura que tiene, una curiosidad. Você sabia que no momento que você engole,
X, transformando un bolo alimenticio, hasta llegar de la faringe, hasta llegar al estómago. Tiene un promedio más o menos aproximadamente, ¿sí?, de 2 a 8 segundos para que lo que vos ingeriste llegue al estómago, pessoal, ¿sí? Y esto es gracias a su buena musculatura y, por supuesto, gente, una de las principales formas de hacer su transformación de, como dice, relajación y contracción de ese músculo está dado a uno de los pares craneales bastante importantes que viene descendiendo de lo que es que es el 10º par craneal, el nervio vago o neumogástrico, como quieran llamarle, ¿sí? Considerado como uno de los pares craneales más largos porque nace a nivel de todos sus hermanos a nivel del bulbo y se dirige hasta el abdomen. ¿Ah? Entonces, de los cuales el nervio vago viene haciendo su inervación justamente con algunas fibras del simpático y parasimpático también, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que son esófagos, gente, este es un órgano de conducción, ¿sí? Es uno de los órganos que más sufren enfermedades, ¿sí?, patologías comunes del tracto digestivo. ¿Por qué? Porque justamente el propio paciente viene a hacer eso. Por ejemplo, ¿sí?, una de las enfermedades más categóricas es justamente este que está en el slide, un reflujo gástrico o gastroesofágico. Y eso ocurre mucho por lo que vos, é o contrário, pessoal. Esse refluxo está indo daqui, de baixo para cima. Efeito do quê? Do que caiu, ao contrário, do que você engoliu daqui para cá. Resumindo, o que quero dizer? O que você está comendo, ou do jeito que você está se tratando no nível alimentício, você vai fazer uma reação que o estômago vai querer rejeitar de alguma maneira e você vai subir de novo. E que é o reflujo gástrico? O reflujo gástrico é justamente já o contenido digestivo, seja o que você comeu, nesse caso pastel, que vai subir de novo. Não é o pastel que vai afetar a nossa mucosa do esôfago, e sim esse suco feito pelo estômago. Porque esse suco feito pelo estômago, a mucosa do estômago está se preparando para aguentar essa acidez. Mas essa aqui, vocês que já estudaram histologia, vão ver que o tejido epitelial é totalmente diferente do tejido epitelial do estômago. Então, esse queimazón, essa acidez que você de alguma vez já viu sentido, aquela acidez, né? Ese es justamente el que va a empezar a dañar la mucosa del esófago. Y ahí viene otra controversia, pessoal, que viene algo muy común, ¿sí? Existen varias patologías, existen varios tipos de patologías a nivel del esófago, tanto crónicas quanto quirúrgicas, y también están estos comunes. Por exemplo, o pessoa vai, porque tem acidez, não sei o quê, de vez em quando ele vai e toma algum analgésico, né? Anti-inflamatório, né? Alguma coisa comum, ibuprofeno, aspirinika, diclofenac, paracetamol, todos são de uma família anti-inflamatórios, né? Denominado AINES, dos quais isso também provoca muito reflujo gastroesofágico. Então, não permita, gente, que tu paciente ou vos mesmo tome como bala de qualquer comércio, de qualquer mercadinho, esses tipos de, inclusive, antibióticos. También están los antibióticos, porque muchas veces el antibiótico viene con la preparación química bastante ácida, de las cuales, dependiendo inclusive do tamanho do antibiótico, aqueles que são encapsulados, aqueles que são bem grandão, ela pode, no momento de descer, afetar a mucosa. Qual é uma das coisas muito comuns que eu vejo é que o paciente toma certo antibiótico ou toma certo da maneira mais errada, engolir só. Então, todo esse trajeto, porque lembrando que na hora que você colocar
alguma coisa na boca, engolir, já começa essa saliva a tentar ajudar. E essa saliva umedecendo, você sabe que o medicamento, aquela sólido, começa a derreter. Então, vai derretendo aqui e grudando, entre aspas, nessa mucosa. E isso afeta a gente. Entonces, la buena forma de tomar estos medicamentos, si fuese necesario, porque se não é, pessoal, analgésico não cura refluxo gástrico, sim? Antibiótico, na hora de tomar, por exemplo, por X doença, toma com bastante água, pessoal, para que esto fuera digerida de uma maneira bem rápida e limpiada esse tracto, gente. ¿Está bien? Eso reflujo gástrico depende mucho también de lo que es algunos. Y existen otras patologías como el alcohol, por ejemplo. El alcohol es una cosa que ninguém acredita, pero existen muchas patologías que son severas a nivel del esófago. Hablamos recién de los pocos del reflujo gástrico. Existen otros que son sangrantes. Por ejemplo, existen lo que a partir de acá sangra, falando nisso, agora que lembrei, a partir daqui que vai sangrar, pessoal, se van a chamar qualquer que seja, daqui, do estômago, do duodeno, tudo isso, se começar a sangrar, se van a chamar patologias de hemorragia digestiva alta. Já vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, hasta eso empiezan a sangrar, como varices esofágica. Existen otras varias patologías. Então, cuidado com o esôfago. Ele é só um órgão de condução, mas tudo que passa por ela, dependendo de como passar, ela vai machucar a nossa mucosa esofágica. E ela é bastante vascularizada, então, se chegar a fazer uma greta, nesse caso, como nós decimos, algum tipo de sangrado, tipo ulceroso ou não, alguma coisa de varice esofágica ou não, isto vai empezar a criar hemorragias digestivas altas, ¿sí? E vai sangrar bastante. Tá, pessoal? Bueno, entonces, cuidado con nuestro órgano de conducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella sufre todo el reflujo. Ella no está preparada para aguantar tanto que você come de mal maneira, seja líquido ou sólido, ou pior, é o estômago rejeitar alguma coisa e com a rejeição, sair o suco gástrico, que é ácido, que também não está preparado. Então, ela sofre e muito, pessoal. E, como falei, lembrando, de vez em quando a pessoa toma medicamento que não tem nada a ver. Chimarrão, me perguntaram aí. É lógico, pessoal, que chimarrão, pela água, a água não. A erva, sim, a erva vai ter, sim, essas coisas. Sim, vamos agora vamos começar. Perguntas, como falei, tá bom? Aqui, vamos dar um tempinho. Pues já empezamos. Con respecto a las preguntas que me hicieron, ¿entendieron hasta ahí lo poco que empezamos, gente? Eso es un comercio. Básico, ciego estómago, encima va ácido estómago, muy bien. Toncino faríngeo, Teostaquio, muy bien. Respondieron lo que es el conducto auditivo. Histología pH 7 a 8, excelente. Estoy viendo que están sabiendo el pH de lo que viene a ser nuestro tracto. Sí, muy bien. Imágenes. Sí, así mismo, Verónica, como dije, el esófago es simplemente un órgano de conducción que hay que tenerle cuidado, tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Lo que vos comes con el cuidado, ¿sí? Chimarrão, aquí falou, chimarrão, no solamente en el esófago, está comprobado, por más que yo tome también chimarrão y tereré, que la hierba en sí no es nada bien a la mucosa, ni a la mucosa gástrica y mucho menos, inclusive también puede crear cáncer, así como el tabaco, fumo, cáncer de lengua, gente, ¿sí? Sí. ¿Qué sería una hernia esofágica? Muy bien. ¿Cuáles son las sublinguales? Las sublinguales, meus queridos, las sublinguales
no vendría, no le llama, es por el efecto rápido, porque entra en la torrente sanguínea muy rápido a través de la inserción en la mucosa y entonces no se necesita llegar al sistema digestivo para ser aprovechado. Porque muchas veces, dependiendo del tema del medicamento, la sublingual es más provechoso, se aprovecha mucho más la química del antibiótico. En cambio, cuando llegamos al sistema digestivo, el propio jugo gástrico puede hacer que el porcentaje de este medicamento sea menor. ¿Tá? Por eso el sublingual es mucho más. La hernia esofágica es justamente el trayecto. Deixa eu ver si explico rapidão aquí. La hernia esofágica es de acá. Quien me preguntó, no estoy leyendo, no, mi pessoal, solo estoy leyendo. Entonces, hernia esofágica cuando este hiato, ¿sí? Que es el hiato esofágico, de alguna manera causa un desgarro, ¿sí? Y esta porción la porción tanto abdominal e inclusive, dependiendo de la gravedad que existe, un porcentaje del cardias, que es la primera porción del estómago, pueda llegar a estar dentro del orificio. Y como el diafragma, ¿sí? Causa bastante dolor y es una cirugía que se debería realizar sí o sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diafragma está en constante movimiento, tanto en el movimiento, la respiración, que en el momento que esto se dilate, puede que esta porción del cardia o más inclusive llegue a estar y en el momento de fechar ese hiato pueda comprimir ese tema de lo que es la porción estomacal o esta porción. Entonces, eso es conocido como hernia hiatal, ¿sí? Bueno, patología, sí, ya vamos a explicar la patología de reflujo. Eita, hay mucha cosa. Reflujo, malformación, ya hablamos. Después tenemos, muchas gracias. Ok, creo que tenemos todo hasta ahí, ¿no? Bueno, seguimos, gente. Muy bien, espero que estén entendiendo. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos lo que viene a ser estas porciones acá. ¿Está bien? Bueno, el estómago, mi querido. Acá empieza la cosa linda de lo que viene a ser nuestro sistema digestivo, gente. El estómago, como vemos, luego de esa conducción del esófago, hacer toda la magia, vamos a tener cuidado, ya voy a explicar de nuevo acá, ¿sí? Llega a lo que es, pessoal, bolo alimenticio descendo. Una vez que ingresa en el estómago, se transforma en quimo alimenticio. Una vez que quimo, como química, quimo, ¿sí? Como siempre costumo brincar, digo química, produz, porque ahí se produce a química. Una forma de brincar para lembrar de química, de quimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene contacto con el jugo gástrico. Muy bien. El estómago es el principal, ¿sí? Es el lugar principal, no digo único, digo principal de la función de la digestión, porque es el donde va a empezar el contacto. Pessoal, tenga un micrófono ligado, por favor, para desligar. ¿Sí? Es el donde tenemos, digo principal porque no es el único, porque es acá donde vamos a empezar a tener el contacto con la función de degradación del bolo alimenticio para transformar en quimo alimenticio. ¿Sí? Tratando de transformar macromoléculas en micromoléculas, porque aqui você vai esquecer o pastel que tem muita grasa, muito óleo, muita carne, muita fritura, não. Aqui você vai transformar em lípido, proteína, carboidrato, o que seja. Então, aí vai começar a química, beleza? Como ven, es un órgano móvil, el lógico está en constante movimiento, el movimiento que realiza también es peristáltico, ¿sí? Se ubica en el hipocondrio izquierdo y un poco también en el epigastrio, ¿sí? Tiene una capacidad aproximada de retención, tipo de encher. Você está com um bucho cheio, você pode chegar até de 1,2 a 1,5 litros de consistência. ¿Está certo, pessoal? Muy bien. Este estómago está compuesto por 4 partes. Lo que vendría a ser el fundus, ¿sí? El cuerpo, el antropíloro y el piro. Esas son las porciones. Lembrando, pessoal, que el fundus es la porción aérea. Aquí tem muito gas,
la parte aérea. El cuerpo, como pueden ver, el antropíloro y el píloro. ¿Sí? Estas son las partes, las 4 partes. Si vamos a ser bien específicos, son 2 así, horizontales, verticales, perdón, 2 verticales y 2 horizontales, ¿sí? Fundus, cuerpos y antropíloro y píloro. Ahora, los orificios son 2 de entrada y salida, el cardias y el píloro propio que llama un esfínter. Tanto es lo siguiente, gente, que el píloro es, como pueden ver, es la unión entre, el cardias es la unión entre el esófago y el estómago. El esófago recibe el cardias. Tanto é que por isso, pessoal, este cardias inclusive tiene una pequeña válvula, que es una válvula mucosa, ¿sí? Dentro de este cardias vamos a encontrar una pequeña válvula de válvula mucosa que se llama válvula de Gubarov, ¿sí? La válvula de Gubarov. En cambio, esta otro aquí, vamos, es tipo así, vamos a hacer una forma bien fácil para lembrar. Se o alimento, o bolo alimentício está descendo de cima para baixo, ¿sí? Entonces, vamos a falar así que la válvula mucosa es menos frágil que esta válvula que vamos a encontrar aquí. ¿Por qué? Porque está de cima para abajo, no precisa tanta fuerza. En el momento del reflujo, esta válvula va a ayudar bastante para que cuando por cada digestão que não ocorra um refluxo gástrico. Então, ela vai fechar e abrir no momento certo. ¿Sí? La válvula de Gubarov es una válvula mucosa, no es tan firme así, vamos a falar así, ¿tá? Agora, acá existe otra apertura y fechadura, vamos a falar así, a nivel de la unión entre el fin del estómago y lo que es la porción del duodeno. Este es el duodeno, meus queridos, ¿tá? Entonces, acá existe otra apertura, otra porta, vamos a falar así. Essa porta, pessoal, é chamada de esfínter pilórico. Eu coloquei aqui mesmo assim, cardias, esfínter pilórico. El esfínter pilórico, meus queridos, es justamente que es más muscular. Este es mucoso y este, ¿por qué? Porque acá tiene que ela estar constantemente fechar y abrir en un momento cierto después de hacer la degradación necesaria para mandar a mi tubo digestivo, en este caso a mi primera porción del sistema del intestino delgado. Entonces, este precisa de más fuerza, gente. Y entonces el redor que existe acá es muscular para prensar, para fechar más porta, para fechar mais forte entre esse aqui e esse aqui. Aqui é um pouco mais, aqui pode ser só um refluxo, entre aspas, sim? É mais líquido, é lógico, aí vamos falar de vômito, isso já são patologias, reações. Mas quando hablamos de flujo, é um pouquinho mais líquido. Aqui já é com mais força, tem que estar. Então, por isso, o orifício del cardias é mais mucoso e o orifício del píloro é mais muscular. Lembrando que acá tenemos también una válvula que se llama válvula de Gubarov, pessoal, tá? Bueno, além disso, meus queridos, antes de pasar a las cosas gostosas de saber, quiero que sepan lo siguiente, que acá existen 2 curvaturas, una curvatura menor, esta curvatura menor, y esta es una curvatura mayor. Ainda não falaremos da parte de vascularización, pero quiero que lembren que todo el estómago, como le dije, es el inicio de la porción de la digestión del tubo digestivo. Y para que esto ocurra, necesita de una buena vascularización. Por isso que quando você vai, almoça tudo, você tem sono, né? Tá cansado, quer deitar, fazer 1 quilo, goiano, né? ¿Por qué? Porque la concentración de vascularización para que ocurra la digestión, la agrupación de vasos, de arterias en este caso, que va a traer la sangre para que estos músculos que ya vamos a hablar trabajen, va a estar concentrado. Entonces, tiene mucha vascularización, ¿eh? Por eso, então, a concentração maior de sangue está sendo feito depois de uma boa
alimentação está sendo aqui no estômago. Então, por isso que o resto do corpo fica a vascularização um pouco mais lenta, mais tranquila, porque a concentração está aqui. Então, como chega mais pouco na cabeça, não é que não chega, pessoal, fica de uma forma mais lenta. A oxigenação, então, parece que dá aquele sono, né? Por isso que o médico recomenda pelo menos 45 minutos pós-ingesta de alimentos, se puder, lógico, nem a gente médico não pode, né, de deitar. Para quê? Porque o estômago trabalhe de maneira tranquila para logo liberar sangue para todo mundo, para que vocês possam acordar 100%, tá? É uma forma rápida de decir. Então, ¿dónde se encuentra la mayor concentración de arterias y venas? En estas dos curvaturas. Na curvatura maior e na curvatura menor. Pessoal, não quer dizer que aqui não tenha. As ramas desses daqui, as artérias que vêm aqui, vai dar rama para esse lado. A artéria que estão aqui, vai dar rama para esse lugar. Já vamos explicar. Isso é só uma forma que vocês entendam. Então, olha a importância que tem as curvaturas do estômago, pessoal. Por quê? Porque é nelas que vão viajar a vascularização do órgão estômago e, além do mais, as inervações. Vamos ver. Então, as duas curvaturas do estômago justamente vai ser para quê? Para a concentração maior de vascularização e inervação desse órgão que vai fazer esse trabalho. E mais, pessoal, e mais. Nessa curvatura que é mais pequena, que é conhecida como curvatura menor, vai estar a concentração maior de vascularização e inervação. E tanto é que, por isso, anatomicamente, a gente chama que na curvatura menor existe o ilho do estômago, ¿sí? Que é a maior concentração de lo que es vascularización e inervación. Aquí también tenemos, mas aquí tem más, en curvatura menor. ¿Tá bom? Perfeito. Entonces ya sabemos que es el órgano más o menos, onde fica, cuáles son las partes, por qué a importância da mucosa e do píloro, a concentração de... Vamos falar um pouquinho dele mais. Tá? Muy bien. Con respecto, vamos explicar depois isso aqui. Vamos hablar un poquitito que, pessoal, ese órgano, como dije, transforma el bolo alimenticio en lo que viene a ser el quimo alimenticio. Para que eso ocurra, se necesita de ¿qué? De un jugo especial fabricado por la propia mucosa de lo que es el estómago, ¿sí? El jugo especial vendría a ser producido acá en la mucosa, en lo que son los pliegues. Y esto vendría a ser justamente lo que es el jugo gástrico, en la cual el jugo gástrico, como saben, está formado principalmente por ácido clorhídrico y pexina, ¿sí? Enzimas proteicas que dividen la proteína, en la cual eso, perfecto. Estos son principalmente las enzimas o lo que están producidos en el jugo gástrico. Bueno, atiendan bien acá, gente. En esa mucosa contiene varias glándulas, múltiples glándulas en toda esa porción de mucosa, en toda esta porción acá, ¿sí? Varias, millones, miles, ¿sí? En la cual, como ven, se encarga de producir una serie de sustancias como enzima y todo más, que continúa el proceso de la digestión, luego la masticación, que la explicamos, rodeado de una capa que se encuentra su mucosa, la muscular y constituye fibras múltiples que permiten mezclar los alimentos que están recubiertos en la membrana denominada TAC. Perfecto. Deixa eu explicar para vocês de uma forma mais. Eu coloquei isso para que vocês tenham como conhecimento. Vamos no meu jeito. La capa del estómago, existen varias capas, como la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. De fuera para adentro, pessoal, de fora para dentro, de externo para interno, es serosa, muscular, submucosa y mucosa, ¿sí? Cuando hablamos de la capa más externa, estamos hablando de la capa de la protección, que está prácticamente por fuera del estómago, que protege prácticamente la relación de este órgano con otros órganos, ¿sí? Que viene a ser prácticamente el recubrimiento del peritoneo,
que es el órgano, la capa serosa que le envuelve a nuestro órgano acá para separar, ¿sí? Para separar lo que viene a ser entre el fígado. Tanto es que entre ellos, esta capa serosa tiene la capacidad de con el peritoneo separar, inclusive de fabricar ligamentos, que son justamente los ligamentos que unen o que dejan que este estómago fique aquí. Beleza. Entonces, la capa serosa, como le decía, es la más externa, ¿sí? Que tiene contacto con el medio externo, separando, protegiendo de otras vísceras, de otras. Beleza. La muscular, pessoal. La capa muscular, que está um pouco mais interno, sim? Que a gente já pode observar nesse aqui, esse aqui, ó. Essa muscular, essa coisa grossa aqui, pessoal, ó, muscular. Existen tres tipos de músculos que envuelven el estómago, que es en forma longitudinal, circular y oblicuo. ¿Sí? Son tres tipos de músculos que se encuentran en esa capa muscular. Es lógico, gente, que va a necesitar de una buena contextura muscular, ¿sí? Por el fato de que, porque ellas son la capa que va a producir el estímulo del peritaltismo. Son estos músculos longitudinales, circulares y oblicuos en la cual van a formar el conjunto de comenzar a contraerse y de relajarse para formar lo que viene a ser el peritaltismo. Entonces, olha, cada capa, nesse caso, vocês estão vendo, nesse órgano é uma coisa muito interessante. Um protege um do outro, de cada órgano, vamos falar assim, o outro faz um movimento, e aqui, seguindo, temos a capa submucosa, ¿sí? La capa submucosa. La capa submucosa, gente, es justamente casi llegando ya ao interno, a luz interna do estômago, es la capa en donde se va a dar la mayor concentración de lo que son vasos y linfas. Quer dizer que essa irrigação que vai esperar depois da mucosa, vai ser a maior concentração interna de vasos e linfa está en la submucosa. Es un tejido conectivo, es un tejido de sostén da própria porção do estômago. Tá bom? Então, serosa, muscular e, por último, temos a capa mucosa, a mais interna, a magia, pessoal. Por quê? Porque ahí es como vieron, ocurre toda la cantidad de la fabricación de lo que viene a ser, por decirte, nuestras enzimas digestivas, como ellos los principales también, como ácido clorhídrico, lo que viene a ser la pexina, todo confundiendo todo aquí, la pexina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, gente? Acá ocurre la magia. ¿Por qué? Porque acá existen, gracias inclusive a lo que viene a ser un nervio. Adivinha quem nervo de novo começa a fazer a magia? El nervio vago, pessoal. ¿Sí? El nervio vago, a través de los estímulos del nervio vago, existe, eso en fisiología, voy a explicar solo un poquito así, existen algunas porciones de la producción, de la estimulación del nervio vago, de producir, por ejemplo, se llama células G, que esto produce lo que son las células enzimas que se llama gastrina, gente. Atiendan bien lo que viene a ser esta gastrina. Esta gastrina hace lo que viene a ser, ¿cómo decía? La producción prácticamente de lo que es el ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico es justamente el que va a ayudar a la digestión. Atiendan bien lo que pasa. Este es un defecto mucho de varios colegas míos médicos y también del propio paciente. Existen algunas patologías muy comunes en esta parte de lo que es la afección mucosa del estómago. Por ejemplo, una gastritis. ¿Sí? Todo mundo, até nós estudantes de medicina, temos gastritis, que es la gastritis nerviosa, ¿no es cierto? Muy bien. La gastritis por la inflamación. También tenemos úlceras. ¿Qué pasa, gente? El sistema vagal o el nervio vago hace el equilibrio de esta enzima de lo que viene a ser la gastrina prácticamente, que viene a ser a consecuencia
la enzima que viene a ser el estímulo a la producción de ácido clorhídrico que necesitamos. Olha a sequência, pessoal. Sim? Muitas vezes, a gente começa a tomar de novo, AINES, anti-inflamatórios, antibióticos, álcool, comidas muy copiosas o dependiendo de lo que sea, y eso viene a ser a quê? A la mayor producción de gastrina. Si você precisa, se você, teu sistema nervioso está dizendo que você está ingerindo uma coisa que precisa de mais ácido, vou explicar dessa maneira, então o sistema vagal, a la gastrina e todo eso vai ser o estímulo de maior produção de ácido clorhídrico, ¿sí? Entre las peccinas. ¿Qué pasa? El exceso del ácido clorhídrico va a hacer que el pH sea más ácido, não é verdade? Se tem ácido clorhídrico, é que justamente para... Então, vai ficar o jugo gástrico um pouco mais ácido. Essa acidez pode chegar a afetar, por mais que esteja uma proteção e tudo mais, pode chegar a afetar essa mucosa gástrica, esse epitélio de la mucosa de la porción acá. Entonces, ¿qué pasa? El paciente empieza a machucar esa porción aquí, tanto como úlceras pélticas, que es o extremo, como uma simple gastrite. E aí vem aquela coisa, meus queridos, né? Aquela mal informação, que você, pelo fato que você mesmo está ingerindo álcool, anti-inflamatório, antibiótico e todas essas coisas e tal, estimulando que o teu próprio organismo faça ou crie mais ácido clorhídrico através da gastrina, por exemplo, que é, como eu falei, estimulado por as células G e tudo mais, né? Não vou entrar em detalhe em fisiologia, mas é mais por aí, menos por aí, para que vocês entendam, porque tem pessoal do primeiro semestre. Bueno, então, o que passa? O que você faz? Sem prescrição médica, você começa a falar, já que eu estou tendo início de gastrite, porque meu primo teve gastrite e não sei o quê, e ele está tomando o quê? Está tomando o quê? Omeprazol. Omeprazol viene de la familia de los inhibidores de bomba de protones. É um tipo de medicamentos que, é lógico, faz que o nível da acidez gástrica, vamos falar assim, diminua. Perfeito, você virou o cara. Mas, pessoal, aí começa uma pequena coisa que todo mundo esquece. Você, futuro médico, e o paciente tem direito a saber. El uso del omeprazol o de los inhibidores de bomba de protones no es un uso diario de larga data. ¿Por qué? Porque el inhibidor de potasio, ¿verdad? El inhibidor de protones, perdón, ¿sí? Él viene a ser, cumple la función de disminuir o acidez. Mas se você usar muito, ele mesmo começa a fazer mal de novo. Por quê? Porque ele começa a colocar menos, ou seja, ele começa a fazer menos ainda como te dice, lo que viene a ser la acidez va a ser alcalina, empieza a ser alcalina, que ese mismo, el propio mal uso del omeprazol pueda crear otra vez una hipergastremia, que quiere decir un exceso de producción de la gastrina. Então, ele mesmo conduz a que você mesmo produz mais gastrina, porque o organismo vai se defender. Vai falar assim, pô, está descendo mais básico, preciso de mais ácido. Então, por isso, pessoal, existe muitos errores com os inhibidores de bomba de protones. O uso é um uso solamente assim, temporal y no, porque a larga data, inclusive, pessoal, dependiendo de la edad del paciente, esto puede llegar a tener consecuencias, por ejemplo, como anemia o osteoporosis. ¿Por qué? Porque ¿cómo te puedo decir? El inhibidor de bomba de protones estimula, el cuerpo humano necesita de lo que viene a ser hierro y vitamina B12, y ellos en este caso, los inhibidores
hacen que esto no sea bien absorbido y eso falte en el organismo. Y con el tiempo, el paciente va a tener, principalmente personas de 50 años para arriba, va a tener problemas con el tiempo, con problemas de osteoporosis o la propia anemia por ferropénica, en este caso, que viene a ser por falta de hierro. Então, não é que você toma omeprazol e você não. Tem que ser regulável. Quem cura a gastrite de verdade mesmo, ou quem cura essas patologias, é você mesmo com tua boa alimentação. Os medicamentos são feitos só no momento agudo. Logo você tira, pessoal. E o pior de todo, pessoal, se você exagerar, ou se tu próprio organismo crea uma consequência de uma hipergastremia, que viene a ser a produção masiva, ¿no?, de lo que es la gastrina, esto puede inclusive llegar al final de crear tumores, tanto gástricos como pancreáticos e como duodenos. Então, não brinque com esses medicamentos, pessoal, e não tome medicamento à toa, porque como você hoje, você toma medicamento à toa, atinge a mucosa. Você tenta resolver o problema da mucosa e você não parar com o medicamento de curar a mucosa, você mesmo estimula de novo a ter outras patologias piores, pessoal, sim? No entanto, por exemplo, não vou entrar muito em fisiopatologia, mas, no entanto, se você tiver por aí, sem querer, querendo, alguma razão que tuviste uma análise de sangue e pediste gastrina, e tu gastrina está exagerado, então, sim, infelizmente, você tem que pensar que tu paciente está com algum tumor de esos lugares. Tá, pessoal? ¿Sí? Esto se llama, por ejemplo, cuando hablamos de fisiopatología, en patologías abdominales, se llama síndrome de Solingen-Ellison. Es un síndrome muy característico de la alta producción de gastrina, ¿sí? Y, por supuesto, gente, si ustedes tienen una mala absorción, una mala tratamiento, esto no solamente va a afectar a lo que viene a ser tu estómago, sino también va a afectar a lo que viene a ser tu esófago. Y de ahí viene lo que son los procesos reflujo gastroesofágico. Resumindo, você está vendo, pessoal, que se você machucar o teu estômago, ele mesmo vai tentar se defender, tirando fora o refluxo. E, ao mesmo tempo, esse próprio refluxo vai adoecer ou vai machucar de novo o teu esôfago. E assim, eles dois vão se machucar, vamos adoecer, a consequência do, como eu falei lá no começo. Lá no começo. Tudo que você come é que você é, meu querido. ¿Ah? Muy bien. Seguimos, gente. ¿Cómo es la hora? Ahí está, pues. Vamos. Cuando hablamos de páncreas, no voy a entrar en detalles, gente. ¿Sí? No voy a entrar en detalles, solamente le puse una, porque vamos a dar otra clase si quieren. ¿Sí? Cuando hablamos de páncreas, como pueden ver, el páncreas forma lo que es una glándula de secreción mixta, porque tiene una secreción exócrina endocrina, pero lo que me interesa hoy en día, o hoy mismo, es el jugo gástrico, ¿sí? Que el jugo gástrico, ella está rica en lo que viene a ser la parte de varias enzimas que ayudan en la digestión, ¿sí? Como lo importante que sepan, a modo general, los páncreas en la secreción endocrina también produce lo que viene a ser la regulación de carbohidratos dentro de la sangre, la glicemia, como insulina y el glucagón. Aquí no está. Más, él produce la nivelación tanto de enzimas como insulina y glucagón, que sirve para la regularización de azúcares en sangre, ¿no? A glicemia, ¿no? Es ela que faz a regularização, tá? E dessa maneira, como você pode ver, esse nosso estômago, acabamos de falar, e uma vez que ela sai, começa o nosso tracto digestivo de intestino delgado, pessoal, ¿sí? El intestino delgado empieza, como le dije, en el duodeno, ¿sí? Y como le dije al comienzo, el duodeno, entre todo el intestino delgado, es la porción más importante, digo yo. ¿Por qué? Porque além de fazer também a digestão, a absorção, é ela uma da parte do intestino delgado que permite quem? Olha só, o pâncreas fazendo a função dela, ajudando a digestão, por quê? Porque vai ter um cano aqui que vai entrar nessa porção do intestino delgado, pessoal. Sim? Trazendo o quê? O suco que vai ajudar na digestão.
¿cierto, pessoal? Entonces, por eso, el páncreas es una glándula anexa a la digestión, porque su secreción exócrina, el jugo pancreático de enzimas digestivas, viene y drenan en el duodeno, ayudando así en lo que viene a ser la formación después del quimo alimenticio, ¿sí? Después de la degradación y todo más del estómago. Muy bien. Y el hígado, como ven también, produce, es otra glándula, ¿sí? Es otra glándula que produce un líquido que se llama bilis, ¿sí? Aparte del hígado también cumple otra función metabólica de la sangre, que es otra clase, pero la vía excretora está producida a través de un jugo verdoso, amarillo verdoso, un suco meio amarelo, meio verde, que ela, como diz aqui, é conduzido de novo no duodeno, pessoal, mesmo a bilis. Antes disso, escutem bem, essa bilis que foi produzido aqui dentro do fígado, ela tem um pequeno reservório, pessoal, que é a vesícula biliar. Mais de um já haverá escutado. A vesícula biliar, pessoal, é um reservório, não fabrica bilis, pessoal. Quem fabrica bilis é o fígado, né? Então, quando você tem, ela é um reservório, almacenamento, almacena a bilis no momento que precisa sair esse jugo pancreático, como vocês estão vendo aqui, e essa bilis no momento que o sistema digestivo precisa. Já vou falar esse precisa, porque eu estou falando precisa. É lógico que sempre sai, mas por que precisa, já vou falar. Então, daí me pergunta, professor, mas minha mãe, minha tia, tirou a vesícula biliar. Então, quer dizer que a bilis, ela não... Aí agora você pode ver, para quem não sabia, que a vesícula biliar, se você tira ou não, operando ou não vesícula biliar, não faz diferença nenhuma na fabricação da bilis. Por quê? Quem fabrica a bilis é o fígado. Aqui a gente coloca um grampo, vamos falar assim, uma sutura, um ligamento, assim um nó, vamos chamar assim, ou uma cauterização, na qual você, a única coisa que ele não vai ter é a reservório. O resto, esse cano que está saindo lá e vai chegar do mesmo jeito do duodeno, juntamente com um pâncreas, igual. Então, tirando a vesícula biliar, o paciente igual viene a ser a produção de bilis, sim? Mas aí, ele pode comer tudo? Pode, solamente que o organismo vai ser um pouco mais lento. ¿Por qué? Ya voy a explicar. ¿Tá? Bueno, entonces, como ven, van por el conducto hepático, el conducto cístico, la vesícula biliar, y así, eso es muy anatómico. Ya después voy a entrar más en detalle con otros. ¿Tá? Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Por qué dentro del sistema digestivo vuelvo a defender? A gente chegou do esôfago, já fizemos a química, já vemos o que produce, como se produce, inclusive acá se trata em quimo, e logo vai passar esse pastel que a gente comeu lá no começo, já vai passar no nosso duodeno. Mas lembrando que aqui, por que a importância do duodeno entre todo o sistema digestivo do intestino delgado? Porque ela recebe as duas glândulas que ajudam na digestão do tracto alimentício, que são o fígado, que traduz bile, e o pâncreas com sua secreção exócrina, que traduz o jugo pancreático. Tá bom? Muito bom. Aqui esta é uma coisa normal, olha o tamanho do que é nosso fígado, este é nosso estômago, epiplão maior, a gente tem que abrir todo isso aqui para entrar e conhecer o que é a vesícula biliar que está embaixo, tá? Bueno, pessoal, duodeno. Como le dije, el duodeno es la primera porción de lo que viene a ser el intestino delgado, ¿sí? El duodeno forma parte del sistema digestivo, ¿sí? El intestino delgado, une el estómago con el yunio, termina en la porción del ángulo, tiene 25 centímetros más o menos, ¿sí? Ya le voy a explicar. Bueno, es aquí en modo de conocimiento para que ustedes lean después. Bueno, el duodeno, pessoal, tiene 4 porciones. Una porción que se tiene contacto con el estómago, la segunda porción,
la tercera porción y la cuarta porción. Até aqui, porque aqui é que está descendo já, pessoal. Aqui, ó, a mesma coisa. Primeira, segunda, terceira e daqui, ó. Tá vendo? A partir daqui, o intestino delgado é chamado de jejunum e luego ilio. Resumindo, simplesmente, tiene 25 centímetros ó, de uma primeira pequena porção, uma segunda porção, em donde justamente drena, sim? Para quem já quer, eu sei que meus alunos do segundo semestre já sabem, mas o primeiro semestre, para quem quer saber, donde drena mis dois ajuda dos canos das glândulas acessórias em la segunda porção do duodeno. É aqui onde ela drena, como você pode ver, na segunda. Depois tem a terceira porção e a última faz uma pequena curvatura. Sim? Essa última, quarta porção, como que faz a curvatura, pessoal? É aqui, ó, interessante. Esta curvatura se realiza a partir de este músculo ligamentoso. Acá existe, este es el diafragma, pessoal, ¿sí? Y este músculo se llama músculo de Treis. El músculo de Treis es una dependencia del pilar principal izquierdo del diafragma, gente, ¿sí? Esse es quem faz que se pendure, que fique pendurado esta porção aqui. Aqui, lá embaixo, lá atrás, tem o diafragma, que está rodeado aqui, né? E, dependência do pilar principal esquerdo, tem um músculo pequenininho, que se chama músculo de Treis. E esse músculo pendura aqui, o nosso intestino, nesse caso, a quarta porção. E por a consequência desse, você está vendo que tem um ângulo aqui? Sim? Justamente a consequência porque esse músculo de Treis está pendurando, está segurando essa porção na parede, assim, não? Está segurando essa aqui, então faz esse ângulo. Por isso, esto se llama, el músculo se llama músculo de Treis. Se encuentra insertado en la cuarta porción del duodeno, ¿sí? Ella es la que faz que a quarta porção faça esse ângulo, a la cual lleva el mesmo nome, ângulo de Treis. E aqui eu quero que lembrem, por favor. Sim? Pessoal, tudo que a gente estudou a partir de esôfago, sim? Todo esôfago, todo estômago, primeira porção, segunda porção, terceira e até quarta porção de duodeno, resumindo, até o ângulo de Treis, toda essa porção aqui do tracto digestivo denominamos vías digestivas o tubo digestivo, vías digestivas altas, ¿sí? Todo este trayecto desde lo que es el inicio del esófago, todo estómago, até aquí, todo eso aquí, meus queridos, son vías digestivas altas. E a partir do ângulo de Treis para baixo, e tudo que a gente viu lá no começo, a partir de baixo do ângulo de Treis, são chamadas de vías digestivas bajas. Por que há uma classificação? Olha a importância desse ângulo de Treis. Por quê, pessoal? Porque a partir daqui para cima, ou de cima para até aqui, são consideradas vários tipos de patologias. Entre ellas existen las categorías sangrantes quirúrgicas la mayoría de las veces, que son llamados de hemorragias digestivas altas. ¿Sí? Entonces, todo que sangra daqui, todo que sangrou de lá até aqui, né, son llamados de hemorragias digestivas altas. Y todo que vai sangrar daqui para baixo son llamadas de hemorragias digestivas bajas. Y tiene no voy a entrar mucho en detalles, mas ya que tocamos nesse asunto, quiero que se acuerden de algo, gente. ¿Sí? Las hemorragias digestivas altas tienen un síntoma muy peculiar. Existen varios, é lógico, tem vários tipos de signos, de síntomas que têm hemorragia digestiva alta. Né? Entre elas, duas sintomatologias, quando tem um sangrado dessa porção de vias digestivas, existem duas importâncias.
¿sí? Que é justamente a hematemesis, ¿sí? Que é justamente o vômito de sangue, porque é o vômito que sangrou daqui, o vômito que vai com sangue, a hematemesis, e uma coisa muito peculiar, que se chama melena. A melena é quando o sangue que foi aqui foi digerido. Lógico que vocês estão vendo que aqui é pura digestão, até inclusive tem glândulas anexas que estão ajudando. ¿Sí? Entonces, a melena es una sangre digerida, y a melena sai por baixo, pessoal, hein? Melena es una defecación, es una materia fecal que sai com o resto do que é o trato digestivo digerido, e a sangue também foi digerida. Então, quando ela sai lá embaixo, ela tem uma cor muito peculiar, que é escuro, petrólea, sim, uma cor escuro. E uma coisa mais peculiar ainda é o cheiro. A melena tem um cheiro que vocês nunca vão esquecer. Então, você se pensar comigo um pouquinho, você se vai se dar conta, né, que até nós médicos, a gente, pelo fato de como é o cheiro, que cor é as nossas fezes, você perguntando para o paciente, para nós faz diferença. Né? Então, para muitos pode ser que isso não seja uma coisa, mas para nós, médicos, cor de fezes, cheiro de fezes, faz diferença sim. Por quê? Porque te chega a um diagnóstico. Por exemplo, se chegar um paciente, você chegar no teu plantão, você abrir uma porta onde tem seis pacientes que você nem sabe quem são, mas só pelo fato que um dos pacientes foi no banheiro, e por mais que fechou a porta, ficou aquele cheiro de banheiro e tal, só pelo cheiro, você, sem saber o paciente, desses 6 pacientes dessa sala, você vai chegar a uma conclusão. Se tiver, vai falar, aqui tem um paciente com hemorragia digestiva alta. Por quê? Porque você vai saber, quem sabe, é lógico, quem vai saber o cheiro de melena. Isso, teu olfato nunca mais vai esquecer. ¿Tá bom? Entonces, todo a partir de acá es hemorragia digestiva alta, ¿sí? Si hay un sangrado, y a partir de acá todo. Acá se llama rectorragia, que es justamente la sangre, a fezes, vai sair com cor enrolado, assim, tipo, misturado com sangue mesmo, ¿sí? Entonces, esta es la rectorragia. Eu não quero entrar muito em detalhes, porque não tenho nosso tempo, mas a hemorragia digestiva alta existe de 2 maneiras, tipo aguda e crônica, e a crônica de vez em quando é escondida. Mas isso vamos falar mais quando a gente tiver mais para lá, tá? Fisiopatologia ou semioquirúrgica, a gente encontra em outro dia. Tá bom, meus queridos? Seguimos. Então, vamos a hablar de nuestro duodeno. Como dijimos, ya vimos la porción y la importancia que tiene la cuarta porción, que a partir de acá se divide en vías digestivas altas y a partir de acá se divide en vías digestivas bajas. Bueno, ¿qué podemos decir algo del duodeno? Primeramente, acá, pessoal, aquí era quimo alimenticio. Lembra? Bolo alimenticio se transforma en química alimenticio. ¿Por qué? Porque llegó en contacto con ácido clorhídrico. A partir que esse quimo alimentício passou no nosso duodeno, né, pelo contato da bilis e o jugo pancreático, ela se transforma em quilo alimentício. É aquela coisa de goiano, vamos fazer um quilo. É justamente aí, meus queridos. Então, deixou de chamar quimo para chamar-se quilo. Por quê? Porque tem contato com as glândulas anexas. E falando nisso, meus queridos, olha a importância. Como sempre, vai ter lo que são as capas mais externas, a capa muscular, a submucosa e a mucosa. Bom, perfeito. Olha só uma coisa, pessoal. Sim? O duodeno é tão inteligente, vamos falar assim, que no momento que ocorre a digestão, del estómago, cuando empiece a pasar por el esfínter pilórico, la porción aquella muscular, ¿né? O propio, cuando el kilo alimenticio empieza a tener contacto, el propio duodeno produce algunas hormonas. Olha só que inteligente. Por ejemplo, ¿cómo que es el nombre? Esqueci. La colecitoquinina, por ejemplo, es una hormona producida por la propia pared mucosa del duodeno.
a colicitoquinina. Isso você já, para quem não deu, eu estou explicando de uma maneira geral. Eu sei que tem muita gente que já sabe mais que eu, né? Mas eu estou da maneira mais simples para meus alunos do primeiro semestre também. Então, a porção da mucosa, ¿sí? Produce una de las hormonas, por ejemplo, la colicitoquinina, es muy inteligente porque esa colicitoquinina producida en la mucosa del duodeno, pessoal, ¿sí? A través, cuando ella ingresa en la sangre, atraviesa la corriente sanguínea, a través por la sangre, por la absorción, por supuesto, ella misma, la colicistoquitina, produce el estímulo, ela produz um estímulo de contração de quem? Da vesícula biliar, meus queridos. Para quê? Para que essa vesícula biliar acorde e fala assim, oi, acorda e manda bilis para mim. Você entende? Então, só pelo fato que o próprio órgão pegou a absorção do estômago para cá, começou a chegar comida nova, quilo, nesse caso, a própria mucosa já acordou a vesícula biliar. Como? Fabricando colicitoquinina, entrando na torrente sanguínea e estimulando a contração da vesícula biliar. E nesse caso, então, a bilis vem caindo aqui. Olha que interessante, né, pessoal? Outra hormona que também é produzida no duodeno, por falar, é a secretina, sim? Que essa secretina é mais inteligente ainda. Olha a inteligência do duodeno, protegendo o quê? Lembrando que aqui nosso sistema é muito ácido. Lembrando que aqui nosso sistema tem ácido clorídrico, né? O negócio é foda aqui, pessoal. Então, para não... Porque sabendo bem que o sistema epitelial do estômago é diferente do duodeno. E com isso, o duodeno já protegeu uma porção para ajudar a digestão, a bilis, né? Se em caso que tem muita comida com muito lípido, gordura, mas vai estimular a colicitoquinina para cair mais bilis, porque a vesícula biliar, a bilis é mais pendiente a los lípidos. Por isso que quando você tem pedras na vesícula, né, vou falar assim, que são litiáceo cálculo, vou falar de uma maneira bem rápida, né, por isso que você vai, e quando mais comer comida copiosa, comida gordurenta, ela dói a vesícula com pedra. Por quê? Porque a colicitoquinina está estimulando a mucosa para que ela seja liberada a bilis. E a ser liberada, a tentar liberar a bilis, pelo fato que tem muita gordura no trato digestivo, as pedrinhas vão batendo nas paredes aqui dentro e isso machuca e dá aquela famosa cólica biliar, né? Beleza. Bom, isso é outra matéria, pessoal. Então, vamos lá. Então, a colicitoquinina estimulou a contracção da vesícula para que ela libere bilis. Ao mesmo tempo, como acá sabemos que há muita acidez, e o quimo alimentício pode ir descendo com um pouco de acidez gástrica, né? Então, o próprio duodeno também estimula outra hormona que se chama secretina, sim? Que essa secretina, pessoal, ajuda no momento da acidez gástrica. Como assim? Sim, ele estimula, a secretina estimula a produção do jugo pancreático. Olha que interessante. Então, a colicitoquinina, bilis. Secretina, jugo pancreático. Para quê? Para que quando essa acidez do estômago vem descendo, a própria secretina já produz jugo pancreático, que o jugo pancreático, como que é? O elemento principal é bicarbonato, muito alto valor em bicarbonato, tem muito valor em bicarbonato. E isso faz que nivele, faz que sirva de uma proteção, ¿sí? Na nivelação de ácido básico com respeito a lo que é lasa. Então, vocês estão vendo que além da digestão, pessoal, o duodeno, por mais que seja um simples intestino delgado, ela é muito inteligente. Estimula as duas glândulas anexas para fazer um trabalho de ajuda nela. Não é interessante, pessoal? Né? Ao mesmo tempo, por exemplo, essa secretina, por exemplo, ela regula tanto a acidez, como falei, que isso faz que o peristaltismo do duodeno seja um pouco mais lento, para que o suco não vá tão rápido e chegue a outras porções do intestino. Tá certo, pessoal? Muito bem. Seguimos. Bueno,
Então, uma vez que o quilo alimentício, né, do duodeno já foi regularizado, já foi ajudada e tudo mais, né, com as porções da segunda e tudo mais, que lembrando que é um órgão de absorção e tudo mais, digestão também, né, também podemos encontrar em la parte submucosa, por decirte, la glándula de Brunner, se llama eso ahí, ¿sí? La glándula de Brunner. ¿Qué es la glándula de Brunner? Também no duodeno. Que é? Fabrica uma coisa interessante. O quê? Um muco intestinal, o muco, o muco, a meleca, não sei como chamarle, intestinal, que vai ajudar a la lubrificación, vamos a decirlo así, y también, ¿por qué no?, a la protección de si la secretina no fez todo o efeito de regularizar o sistema ácido básico entre o estômago e o duodeno. E dessa maneira, o tracto digestivo vai fabricar. Entenderam, pessoal? Muito bom. Sim? Modo de conhecimento geral, a vascularização do duodeno está dado por uma coisa muito interessante, que são dois arcos pancreáticos, né, que a la qual estão unidos com uma anastomosis que é muito engraçado, muito gostoso de falar, a anastomosis intrapancreática de Edwards, né, que é justamente essas artérias dependentes da gastroduodenal e muitas vezes da própria mesentérica superior, né, elas abraçam tanto a porção do duodeno, mas aproveita também a cabeça do pâncreas. Sim? Então, para quem quer saber de um modo bem específico, são artérias pancreático-duodenales. Duas superiores, duas inferiores. Sim? E as venas duodenales acompanham as artérias, pero resumindo, van drenando en la vena porta. Sim? Já vou falar da vena porta, pessoal. Muito bom. A inervação está dada por, justamente, de novo. Lembra que eu falei do nervio vago que começou lá em cima, depois vou contar uma historinha do nervio vago, como ela deu volta no esôfago, irrigou todo mais, ele ingressa a lo que é a porção de las curvaturas maior e menor, ¿sí? En la cual el nervio vago izquierdo se encuentra más en la curvatura menor, donde drena, termina acá, y el nervio vago derecho, que es posterior, va y termina en un plexo que se llama plexo celíaco. ¿Sí? Bueno, seguimos. Aqui tá aqui, pessoal, o que eu escrevi para vocês que vocês possam ter gravado mais ou menos, ¿sí? Acá le puse de esta manera para que ustedes puedan tener, ¿sí? En este caso existen otras hormonas, enzimas, pero estos dos, ¿qué tiene que ver con la digestión precisamente? En la parte de fisiológicamente hablando, lo más simple es estos dos, ¿tá? Muy bien. Pessoal, jejunum ileum es la secuencia, aquí, estómago, duodeno hasta la cuarta porción, donde es el ángulo de 3, que es justamente la división, como le dije, sistema digestivo alto, vía digestiva, y todo aquí va a ser bajo. Muy bien, como pueden ver, gente, el jejunum ileum, ¿sí?, es la porción siguiente a lo que viene a ser mi sistema digestivo. Aqui é muito simples, pessoal. Muito simples. A pergunta sempre é, eu sei pela anatomia e na teoria, que eu sei que o jejunum ileum empieza después del duodeno, ¿sí? Mide aproximadamente de 6 a 7 metros, a quantidade está cheia de tripa no nosso abdômen, né? Que viene correspondiente distal, se extiende la separación clara en las porciones, cerca de por presentar extremos relativamente fixos, límite con el conjunto. Bueno, voy a explicar de manera más simple. Mira, gente, cuando tenemos la terminación del duodeno, empezamos con el jejunum, que es la primera porción. En algunos casos, en terminología anatómicas, te están diciendo que se diferencia por la forma, que el jejunum es un poco más horizontalizado y la continuación del ileum es más verticalizado.
Isso é uma coisa. Mas isso é teoria e tudo mais, pessoal. Quando a gente entra em cirurgia, sim, nós vemos tudo por igual. É bucho para cá, é bucho para lá, é bucho para cá, é bucho para lá. Agora, como eu, al simple vista, mirar, voy a tener una pequeña diferencia, pessoal. Muito simples, pessoal. ¿Cuál es la finalidad del intestino delgado? En esta porción, terminamos la porción prácticamente de digestión, absorción, digestión. Cuando empezamos en la digestión, acá en ese tema de jejunio ilio, ya empieza más la característica de la absorción, porque lo que fue degradado, ya fue degradado principalmente en esta parte. Entonces, lo que le caracteriza más en esta región es la absorción. Perfecto. Ahora, acuérdense de lo siguiente, gente. La absorción ocurre a través de ¿qué? De lo que es la mucosa del intestino. En este caso, quien le hace bastante peculiar son las microvellosidades, ¿sí? Los cilios, las microvellosidades implantadas en la pared del epitelio del intestino delgado, sea jejunio o ilio, son lo que va a ser por donde van a hacer la absorción. Entonces, si yo tengo, é só pensar comigo, se eu tenho, pessoal, se eu tenho a digestão começando a fazer do estômago, do duodeno, então quer dizer que aqui eu estou transformando, digerindo, absorvendo, todo mais. Então quer dizer que aqui os nutrientes estão bons, os nutrientes estão cheios de nutrientes para absorver. Vou falar do modo geral assim, certo? Então quer dizer o quê? Que o meu jejunio tem a possibilidade, já que está mais perto dos órgãos que fizeram as principais digestão, ela está mais perto, então o meu jejunio tem a possibilidade de absorver maior quantidade de nutrientes, certo? E quanto mais eu me afastar desses órgãos que fizeram as principais digestão e tal, né? Quanto mais eu me afastar, quanto mais eu me afastar e o meu jejunio começar a absorver o que eles fizeram a digestão, menos, vamos falar assim no modo popular, eu vou ter menos sistema de absorção. Por quê? Porque tá menos nutriente entre elas. Cuidado, pessoal, não estou falando que não tem. Estou dando uma ideia para você comparar um jejunio com um ilio, tá? Entonces, resumiendo, cuanto más cerca de estos aparatos que se hicieron a magia, mais nutrientes vou ter. Resumindo, então, o meu jejunio tem possibilidade de absorver maior quantidade de nutrientes que meu ilio, porque está mais longe, certo? Então, como eu posso diferenciar que essa magia, os dois servem para absorção? Sim. Os dois têm o mesmo? Sim. Só que o que eu preciso para que o jejunio tenha maior sistema de absorção? Maior microvellosidades, cílios, Perfeito. E se eu tenho maior quantidade ou maior proporção de absorção, vou falar assim, né? Como essa absorção é levado ao corpo humano ou por la corrente sanguínea? Já falei tudo. Pelos vasos, arterias y todo más, vasos, arteria, venas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero tener una mayor cantidad de absorción, necesito una buena cantidad de arterias. Y no necesariamente quiere decir que la arteria jejunal es más, sino que en el mesotelio, en el momento de dar la vuelta, existe mayor cantidad de mini vascularizaciones en la cual eso permite que haya mayor absorción. Resumiendo, entonces quiere decir que cómo yo voy a detener, y si existe mayor vascularización acorde de ese intestino, va a ser un poco diferente, va a ser más rojo, va a ser más rojizo, más vivo, porque está más cantidad de micros o capilares, o que seja o conjunto de todos los vasos pequeños, va a dar una coloración diferente.
va a ser más rojiza. Entonces, una de las cosas que llama más la atención en lo que viene a ser el yeyuno para la diferenciación del ilio es su coloración, gente. Além de ela ser mais... ¿Por qué? Porque la coloración define la cantidad de vascularización que le envuelve. ¿Y por qué? Porque la cantidad de vascularización que le envuelve es justamente por la razón que acá ocurre la mayor absorción. ¿Está? Muy bien. Y luego de eso tenemos el ilios, que es el seguimiento de lo que viene a ser mi intestino delgado, gente. ¿Sí? Entonces, y el ilio, no, cuidado con la palabra, no estoy hablando que no tenga absorción, es menor que o jejunio. Então, a coloração vai ser um pouco mais pálida, pessoal, porque por a irrigação na parte fisiológica, no sistema de absorção, o conteúdo vascular será um pouco menos. Então, a coloração desse intestino, dessa porção do intestino, será mais pálida. Tá, pessoal? Então, isso é uma coisa que quando você entra em cirurgia, você vê e nota essa diferença. Não é uma coisa drástica, pelo amor de Deus, aquele é vermelho e aquela é branca. Mas dá para ver, pessoal. Tá bom? Então, o que le hace a diferença, além do intestino, que vimos a consequência anatômica, a nível fisiológico, é a forma de absorção, que a través de su vascularización hace el cambio de coloración en cada una de ellas, en la cual es característica mayor. Cuanto más cerca de estos dos principales órganos, vamos a llamarlo así, o de que la característica mayor absorción. ¿Por qué? Porque acá llegamos al sector del desagüe. Quer dizer que se eu comecei a absorção aqui, foi absorvendo esse pastel que eu comi faz 2 horas atrás, né? Aqui já não tem mais nada para absorver. Então, já está quase, eu estou falando que as últimas porções do intestino delgado, né, que é a porção do ilio, já praticamente já vai, casi certeza que vai ser material de resíduo. O que quer dizer? Já vamos entrar na nossa intestino grosso, certo? Mas antes, aí eu quero que vocês tenham só para ter em conta uma coisa. Aqui, pessoal. Todo o intestino delgado, que fiquem bem claro, todo o intestino delgado, mas a metade desse intestino grosso direito, fique, por favor, bem claro, todo aqui, é irrigado com uma só artéria principal. Esses 6 metros que vocês estão lendo, mais tal coisa, duodeno e tal, uma só artéria faz a magia de irrigar todos eles. Quem? A artéria mesentérica superior. Sim? Então, que fique bem claro isso aí, pessoal. Artéria, para os alunos que estão no primeiro semestre, artéria mesentérica superior, quando a gente passa a aorta, que vocês já estudaram, passa o diafragma e vai descendo no abdômen, temos várias ramas, pessoal, dos quais uma das ramas principais desse aorta no abdômen chama-se artéria mesentérica superior, meus queridos. E essa artéria mesentérica, essa única rama dessa aorta, né, irriga todo todo, pessoal, todo. E olha que eu falei aqui, metade do intestino grosso direito. Por quê? Porque a metade tem um segredinho, para quem não sabe ainda, né? Os primeiros semestres, principalmente. Beleza. E com respeito a lo que son las venas, es la misma cosa. Van a drenar en la mesentérica superior para luego formar la vena porta. ¿Sí? Que ya no final vou fazer la vena porta. Pessoal, eu não sei se estou na hora, mas... Eita, pô. Estão falando aqui já que está na hora, pessoal. Já tô... Me dá uns 5 minutos mais, tá, pessoal? Desculpa aí, que eu me empolgo com falar e pronto. Pessoal, vamos continuar. Então, o intestino grosso, como falei, é a última porção do intestino que vem a ser a porção de resíduo. É aqui onde implica esse 1,5 metro, mais ou menos, depois de todo esse
intestino delgado, todo esse intestino delgado, fazer a magia dela, né? Começa o material de resíduo a passar por aqui, que é intestino grosso, que aqui já encontra só. Fisiologicamente, ela também, pessoal, ela também absorve um pouco de minerais, eletrolitos principalmente, né? Água, né? E alguns minerais. Então, se você tem pressão de ventre, como se diz, né? Bebe muita água, que vai ajudar muito o trenzinho a facilitar. Outra coisa que eu quero que vocês saibam é o tempo, pessoal, me desculpem, mas já tenho que desligar, infelizmente. Então, outra coisa que eu quero que vocês saibam é isso aqui, meus queridos, sim? Que intestino grosso, vou deixar assim a lâmina para vocês, tá? Do qual a diferença do intestino grosso com o delgado é justamente essas três coisas: tênias, autras e apêndices epiploicos, que justamente aqui a definição de cada um deles. Tá, pessoal? Eu vou pular, mas aqui vou deixar para vocês depois ler. Eu queria explicar um pouquinho, mas tá bom. Lembrando que o peritaltismo ocorre através desses. Só que aqui, tendo o conteúdo de resíduo, né? O conteúdo já é matéria fecal, praticamente. Lembrando que a matéria fecal é um conteúdo meio sólido, né? Sólido aquoso. Por isso precisa de mais força. Por isso ela tem a musculatura, a porção musculatura, tem que são músculos longitudinais, serão tênias, que ajudam a contrair esse órgão, para que a matéria fecal vai saindo, pessoal. Tá? Bueno, a vascularização está dado pela porção do direito, está dado pela artéria mesentérica superior, como falei, e faltou a porção esquerda, que é a única, está dada pela mesentérica inferior, pessoal, esse aqui. Tá? Bueno, isso, pessoal. Aqui tem um pequeno resumo que eu queria explicar. Tras 2 horas de ingesta, mais ou menos, o quilo alimentício chega ao intestino grosso. Resumindo, aquela coisa que você tomou café da manhã, eu preparei justamente isso aqui, que é aquela que você tomou café da manhã no início da nossa pequena aula. Agora, tenha certeza que mais ou menos esse café da manhã está chegando no teu intestino grosso, né? Legal, né? E na qual, como falei, ela de vez em quando, ela é absorvida água e tal, tanto é que se você tem pressão de ventre, você pode tomar mais água, que ele vai ajudar a locomoção peristáltica do intestino grosso, pessoal. Sim? Bueno, e aqui, nosso querido ânus, né? El ânus não tem nada que ver com a parte do intestino, pessoal, ¿sí? La terminación del intestino grosso es el recto, que es una víscera ainda. La última porción do intestino grosso es el recto. O recto é porção visceral. Agora, el ânus, pessoal, ¿sí? Aqui do meu amiguinho, né? Es una apertura del tracto digestivo que es simplemente muscular. El esfínter anal es una musculatura circular que, como dice, esfínter. Quando você lembra esfínter, pessoal, não quer dizer justamente anal. Puede ser pilórico, puede ser esofágico. Existen vários esfínteres, que quiere decir que son músculos en forma longitudinales que cumplen la función de fechar y abrir de una manera involuntaria o voluntaria para que abra en este sentido, para que se pueda ver o abrir o cerrar el pase de algunos productos. Tá bom, pessoal? Me desculpa pela hora, eu me deixei levar, mas eu acho que fez com muito carinho esse negócio. Qualquer coisa, a gente vai se vendo, né? Foi fácil, né, pessoal? Alguma pergunta? Porque meu horário chegou, pensei que era até 10h30. Voy a tentar leer un poquitito. 2 minutos más me aguantan, por favor. Voy a tentar leer un poco algunas preguntas. Si for muy bien, están respondiendo anatómicamente.
Bueno, termina às 10h30, então? Me avisam, por favor, aí alguém me... Professor, Oi. a aula acaba 10 horas. Não sei, Doutor, Oi. bom dia. Aqui na imagem que foi compartilhada está a primeira aula de 8 da manhã às 10 e a segunda aula está 10h30 a 12h30. Então, creio que se eu queira tirar alguma dúvida, explicar alguma coisa a mais, pode explicar. Tá bom. Perfeito. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi uma coisa bem resumida, mas tentei extrair o bom do que é a fisiologia e um pouco de anatomia. É lógico que a gente fez o possível fazer 2 horas de todo um sistema digestivo, mas espero que seja de proveito de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima, a gente se vê, tá bom? Nome e sobrenome completo, pelo que eu sei, tem que colocar RG, né? Nome, sobrenome completo, RG, e vão saindo, meus queridos, tá bom? Obrigado pela paciência, tchau.